Fala galera, nossa próxima pílula então a gente vai falar sobre termologia. Então na termologia, inicialmente a gente estuda a termometria, que estuda a temperatura. O que vem a ser a temperatura? É o grau de agitação médio das moléculas. Então quanto mais agitadas as moléculas estão, maior é a sua temperatura. A gente estuda as escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Fahrenheit é a escala que é usada nos Estados Unidos. Kelvin é usado aí cientificamente, né? Algumas equações a gente só pode utilizar a escala Kelvin para isso, e Celsius é a que é mais utilizada e é o que a gente utiliza também aqui no nosso país. Além da termologia, a gente já estuda também calorimetria, né? Estuda calor. E calor o que é? Calor é energia térmica e trânsito que espontaneamente é transferida de um corpo com maior temperatura para aquele que tem menor temperatura. E quando a gente fala em calor, a gente tem dois tipos de calores aí, né? A gente tem o calor sensível e o calor latente. O calor sensível é a quantidade de calor que é fornecida para um corpo, e essa quantidade de calor ela é utilizada para variar a temperatura desse corpo. O calor latente não. Eu forneço calor para esse material, mas esse material ele não altera a sua temperatura, mas ele muda o estado físico da sua substância, né? Então, se ele é sólido, ele vira líquido. Se ele é líquido, ele vira gasoso, vira vapor. Então, isso é o calor latente. O calor sensível, né, aquela famosa Q macete, então é a quantidade de calor, Q é igual a M vezes C delta θ, ou delta T. E o calor latente é M vezes L, onde é massa vezes o calor latente, que é o que depende aí da substância. Falando ainda em calorimetria, a gente tem os processos de transferência de calor, de propagação de calor. A gente tem a condução, convecção e irradiação. A condução é aquele processo que ocorre em todos os meios, mas ocorre preferencialmente nos sólidos, né? É aquele processo em que não há transporte de matéria, mas há transporte de energia. Ou seja, você começa a aquecer um lado, uma extremidade de um objeto, e essa extremidade começa a ficar mais aquecida, as moléculas vão agitando, passando energia para outra molécula, vai passando para outra molécula, vai passando para outra molécula, até todo esse corpo ficar aquecido, né? Até onde você conseguir o aquecimento desse corpo todo. Aquela história de colocar uma colher no arroz, lá na hora que você vai pegar o cabo da colher, a colher está quente. A convecção é um processo em que ocorre somente em fluidos, líquidos e gases, em que os fluidos mais aquecidos, eles tendem a subir, porque eles ficam menos densos. Os fluidos menos aquecidos tendem a descer, então eles são mais densos, né? Então esse é o processo de convecção. É o que ocorre, por exemplo, na geladeira. A geladeira está com o congelador em cima, o ar quente sobe, resfria e desce, o ar quente sobe, resfria e acaba descendo, fazendo esse processo de convecção lá dentro da geladeira, tendo como única fonte de retirada de calor o meu congelador lá em cima. O forno, né, o aquecimento ocorre embaixo, o ar quente sobe, o ar frio desce, aquece e assim vai fazendo, né? Assim também acontece com os aquecedores e o ar-condicionado. Né? O ar-condicionado é colocado em cima porque ele precisa resfriar o ar quente que se encontra lá em cima. Outro processo que a gente tem é o processo de irradiação. E essa irradiação ocorre aí através de ondas eletromagnéticas. É um único processo que ocorre no vácuo. Então, condução ocorre nos três meios, porém mais facilmente nos sólidos. Convecção somente em gases e líquidos, então os dois eu preciso de meios materiais. Porém, a radiação ocorre também em meios materiais, mas ocorre também no vácuo, né? Então a gente sente a radiação solar através, ela chega aqui passando pelo vácuo, que é o espaço. Tá? Então a irradiação, aí a gente tem radiação ultravioleta, infravermelho. Essa irradiação é um processo de transferência de calor. Quando você chega perto de um forno, tá ligado? Você sente aquele calor do forno por irradiação. Uma fogueira, você chega próximo da fogueira, uma churrasqueira, você sente aquele calor por irradiação.